terminada, porque se eles quisessem continuar no poder, naquele momento não haveria força civil suficiente para tirá-los de lá. E agora estamos diante da mesma situação. Eles decidiram entregar, vamos fazer só um flashback aqui, eles decidiram entregar o governo de volta por que razão específica, Fernando Octa? Desde 70, na realidade, desde o governo Geisel, já se sabia que havia havia, vamos dizer assim, um fim. A própria estrutura militar tinha entendido que não tinha condições de tocar adiante a administração brasileira. Era desgastante demais para as instituições e eles não tinham quadros suficientes para isso. Eles perceberam essa situação. Eles perceberam que, para fazer o processo de governo, eles teriam que necessariamente entrar em cada vez mais dentro da situação política civil brasileira, em acordos e conchavos, e eles decidiram que aquilo custava mais para o exército do que lhe dava qualquer tipo de benefício. Né? Então aí existe, obviamente, um cálculo de custo-benefício. Né? O mundo civil já vinha cada vez mais se levantando e não aceitando, e os militares cada vez mais perdendo força política e apoio político. Eles decidiram ali, através do esgotamento do próprio modelo de governo do regime militar. Isso é muito claro hoje na historiografia. Não há historiografia, mas é uma historiografia alternativa, né? Não é historiografia... Não, a historiografia hoje que a gente usa para explicar o regime militar. A gente nunca pode dizer que houve uma expulsão dos militares ou que nós retomamos o governo baseado em alguma força heróica. Sim, havia um crescimento da indignação contra o governo militar, havia, mas não de força suficiente a nós colocarmos ele de novo nos quartéis. Isso é tão verdade que houve uma negociação toda em que nessa negociação os militares não foram tocados, né? O mundo civil não teve força sequer para conseguir uma justiça de transição. E é aí que reside o nosso impasse. Tem muitos generais de alta cúpula que estão dando entrevista em off para jornalistas do campo tradicional, Mônica Bergamo, Thaís Oyama e tudo mais. Eles estão falando em off. E eles estão dizendo coisas do tipo parecido com essa é assim... nós não podemos dar o golpe porque no dia seguinte já vai ser uma dor de cabeça tremenda e nós não temos saco para fazer isso. Basicamente, eles estão dizendo isso. Você acha que condiz com a realidade ou essas declarações dando algum tipo de fantasia para proteger o Bolsonaro? Olha, Conde, acontece que nós estamos imaginando um golpe à lá 64, onde eles vão dar o golpe e logo em seguida vão ficar no poder. Mas se nós formos pegar aquela própria história, o general Castelo Branco não pretendia ficar no poder, ele pretendia simplesmente eliminar as ameaças de esquerda e devolver o poder para os civis de bem, né? Os civis de direita, vamos dizer assim, que é o plano dos militares hoje. Os militares não têm plano nesse momento de ficarem 10, 20, 30 anos no governo. O plano deles é eliminar a possibilidade de uma transformação no Brasil e entregar o poder ou efetivamente a Jair Bolsonaro mais uma vez, ou a um condomínio político em que majoritariamente as forças de direita estejam ali representadas, as forças de direita, vamos dizer assim, o centro financeiro brasileiro e tal. Então, um golpe militar nunca se inicia com um planejamento de 30 anos, de 20 anos de manutenção. O problema é que depois que a ordem democrática é rompida, as coisas se sucedem sem qualquer tipo de controle das instituições. E você nunca sabe exatamente qual é o próximo passo que vão ser dados por esses indivíduos autoritários. Então, pode ser que esses generais estejam efetivamente dizendo a verdade, mas nem a eles, nesse momento, está totalmente desvelado o que ocorre no Brasil caso seja interditado o processo de 2022, o processo eleitoral de 2022.